Identificar um narcisista é complicado. Ainda mais complicado é conviver com um. E eu que sou azarado, consegui a proeza de encontrar dois. Hoje eu vou contar como sobrevivi desses que foram dois dos maiores pesadelos da minha vida inteira. Este vídeo não é recomendado para menores de 14 anos, por conter temas criminais sensíveis. Caso não tenha essa idade mas queira continuar, siga por sua conta e risco. Um narcisista é sempre uma pessoa muito sociável e fácil de se relacionar em primeiro momento. Como foi o caso deste aqui. A história dele é que ele é um peruano que vinha para o Brasil com uma certa frequência. Aí ele conheceu minha mãe por meio de uma amiga em comum dos dois. E depois de um tempo eles se tornaram amigos. Uma vez me contando sobre ele, eu disse a minha mãe que isso cheirava e parecia merda. E é aquilo, se tem cheiro de merda e aparência de merda, certamente não é ouro. Mas com o tempo a amizade dele só aumentou. Um dia nós conhecemos ele, sinceramente ele parecia bastante legal. Ele é divertido, a pena que ele estranhamente mal sabia falar português, então eu tinha que pedir para minha mãe traduzir tudo que ele falava. Com o tempo ele começou a ter um interesse estranho em mim, não romântico, mas um interesse bizarro em se aproximar de mim. Ele uma vez comprou uma bola e insistiu para nós jogarmos futebol, por exemplo. Ele também constantemente nos presenteava com biscoito de chocolate de marcas que só tinha no Peru. E, tipo, a maioria deles eram bem gostosas, exceto uma tal de soda, que parece uma versão muito, mas muito piorada de meu clube social. Esta galleta es una merda. E ele prometia que iria nos levar para Machu Picchu, o maior ponto turístico nas terras peruanas. Ele tinha uma mania de repetir o quão incrível ele era, do quão poderoso, rico e bonito ele era, mesmo ele sendo feio pra burro. Ele era um advogado, e infelizmente ele usava tal profissão como uma desculpa para fazer qualquer coisa errada possível, já que ele era de uma profissão com um status bastante elevado na sociedade. Uma característica marcante dele também era a troca de favores. Constantemente ele ajudava minha mãe com alguma coisa e vice-versa. Com o tempo ele passou a dizer que queria ser meu pai, e minha mãe, por motivos, no mínimo, óbvios, se irritou bastante com essa afirmação. E também passou a demonstrar um interesse romântico intenso nela. Interesse jamais retribuído, vale ressaltar. Ele passou a dar em cima da minha mãe, tomando diversos foras. Depois de ficar tanto tempo na temível friend zone, ele passou a agir de uma forma cada vez mais obsessiva, estranha e manipuladora. Ele foi atrás de outros parentes meus que não tinham absolutamente nada a ver com a história, com o único intuito de infernizar a vida deles. Ele também dizia para minha mãe largar tudo e morar com ele no Peru. Ele até criou uma obsessão assustadora na minha mãe, a ponto de fazer um quadro enorme para colocar uma foto dela na sala de estar. O que, falando de forma bastante eufemista, é minimamente bizonho. Minha mãe finalmente acabou com contato com ele e, felizmente, apesar de ter interesse, ele não conseguiu nos perseguir, já que ele não sabia onde nós morávamos, já que sempre que interagimos era ou via chamada ou via um lugar externo, tipo um shopping. Algum tempo depois ele pediu desculpas. Se eram desculpas genuínas ou não, nós não sabemos. Mas ele de tempos em tempos vem com um número diferente para tentar o contato com a minha mãe, nunca obtendo resultado algum. Se você não notar no que eu falei no início ou der uma olhada nos sintomas de narcisista, você poderá notar uma semelhança incrível dele com portadores de narcisismo, como autoestima elevadíssima, alta sociabilidade, parecer uma boa pessoa e logo mostrar a verdadeira face, ciúmes obsessivo, tratamento de silêncio, entre outros, muitos outros sintomas. Vários anos depois, nós conhecemos um carinha. Ele já foi o caso deste anterior, parecia inicialmente uma pessoa totalmente inofensiva. Ele se aproximou de mim de uma maneira que hoje eu considero até um pouco forçada. Eu sempre fui uma pessoa naturalmente introvertida, então esse cara chegava perto de mim e eu nunca simpatizava muito. Para simpatizar com a minha família, ele gostava de nos dar presente, fazer favores, mandar uma mãozinha, sabe? Mas assim como no caso anterior, da mesma forma que ele tinha diversas qualidades, ele igualmente possuía muitos defeitos. Ele não parava um minuto sequer de vir atrás de mim, seja por ligações, mensagens ou até pessoalmente. Conforme os meses foram passando, sua máscara caía e caía mais e mais. Ele era absolutamente manipulador. Ele constantemente criava mentiras acerca de algum amigo próximo, para eu ir aos poucos terminando uma a uma
das minhas amizades ter somente ele como amigo. Ele também é altamente intrusivo. Tipo, se eu comentava uma coisa com minha mãe ou com minha irmã, com ele perto, ele pedia pra gente falar o que era, sendo isso presencialmente ou não. E ele queria conhecer pessoas próximas a nós de uma maneira bastante estranha. Tipo, ele pedia pra eu levar minha melhor amiga, ou prima, pra ele conhecer. Simplesmente porque não tem porquê não. E com tanto de red flag, eu simplesmente tentei encerrar qualquer contato que possuía com ele. Mas aí veio o maior problema de se lidar com o narcisista, encerrar a amizade com ele. Ele passou a querer ir comigo pra escola, buscar de lá. Comecei a me sentir realmente perseguido, já que ele me ligava o tempo inteiro. E quando não estava com o celular, ele me seguia o tempo inteiro. Até que eu não suportei e tive uma crise de ansiedade. Sim, eu tenho ansiedade. Eu estava 6 meses em uma crise e esse infeliz fez eu voltar a ter. Meu desempenho em escola caiu, minhas relações pioraram um pouco por conta de eu estar esquisito e cada dia mais eu não suportava tal situação. Quando eu ia pedir humilhantemente para ele parar e sair da minha vida, ele usava seu único argumento: abrir as portas da coitada da Holândia. Ele dizia que não tinha mãe, que ele sofria muito na vida por ser solitário. Então acabava que eu sempre, tinha que continuar sendo amigo dele por conta de chantagens e falácias. Mas ainda não estava tudo bem. Eu não me sentia mais amigo dele. Eu não gostava da presença dele. Eu apenas tolerava. Isso porque ele tinha um monte de atitudes que, além de serem típicas de um narcisista, eram horríveis de conviver. Ele tinha a mania de mentir absolutamente tudo. Dizia ser muito rico, que ele conhecia vários famosos. E também essa obrigação que eu tinha que dar atenção pra ele 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, durante meses. Essa dependência de atenção dele parecia que só aumentava a cada minuto. Quase que como ele quisesse que eu me desconectasse da realidade e vivesse em prol dele. E apenas. E depois de algum tempo, eu cansei. Eu bloqueei. Eu não suportava mais. Eu não tinha feito isso antes por medo do que ele poderia fazer e como ele poderia fazer. Logo eu notei que recebia muitas chamadas por dia. Não era só telemarketing, mas eram muito mais do que o normal. E elas consistiam de atender. Eu gritar alô, não ouvir nada e a chamada ser desligada de repente. E ficar nesse ciclo infinito e vicioso. 2, 3 semanas passaram. Ele continuou passando na frente da nossa casa, ligando com chips estranhos. Por algumas semanas até finalmente parar. E neste momento que ele parou, eu finalmente encontrei a paz. Quer dizer, não tão rápido. Mesmo depois que ele sumiu, eu ainda tinha medo. Eu senti ele por um tempo ainda, por todos os lugares. Mais semanas, meses. Depois isso melhorou. E quando eu pude finalmente encontrar o bem mais precioso que qualquer ser pode ter, a paz. Eu melhorei, meu psicológico melhorou, as crises de ansiedade pararam, meu medo parou, tudo havia melhorado. E esse segundo caso me destruiu bem mais do que o primeiro. Mas eu queria apenas traçar algumas semelhanças entre eles. Ambos se achavam incríveis, ambos inventavam histórias, ambos usavam a coitadolândia, ambos eram stalkers, ambos eram X, ambos usavam chantagens e falácias, ambos usavam tratamento de silêncio. Tem muitos outros sintomas de narcisismo, mas não vou ficar somente neles, já que esses que eu falei são os principais. Claro também pelas histórias que eu contei, caso você saiba um pouco do tema, você encontre alguns outros sintomas. Agora eu vou apenas dizer o que eu acho essencial para evitar que vocês cruzem com uma dessas figuras enigmáticas. Em primeiro lugar, usem o lema que eu uso e abuso. Não confie em ninguém. Não importa se a pessoa parece muito amigável e divertida, não confie nela. Pode ser muito bem somente uma máscara. E caso alguém próximo esteja passando por isso, conforte ela, esteja perto dela integralmente. Ela precisa de alguém que não seja um louco narcisista. Não se esqueçam, narcisistas são quase como vampiros emocionais, já que eles consomem sua sanidade e vão te destruir internamente até que não sobre nada, além de uma casca gélida e apática de ser. É ideal ter uma mente bem forte para lidar com esses caras. Por fim, se um cara assim se aproximar de você, impeça. Se vocês quiserem curar algum narcisista mesmo e eles não tendo cura, desista. Se algum conhecido seu se demonstrar com muitos desses sintomas, corra. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para quando postar vídeo novo o YouTube notificar. Vão lá no canal principal que eu gravo com isso, vocês com certeza vão gostar. E é isso, fiquem com Deus, falou!